O tema da aula de hoje é Diretrizes Clínicas de Depressão, relato de uma revisão sistemática. Eu sou a Franciele, atualmente estou fazendo doutorado no programa de pós-graduação em Fármacos e Medicamentos da USP. Terminei o mestrado trabalhando sobre diretrizes clínicas de depressão. E recentemente foi publicado o artigo fruto do mestrado, que é sobre o tratamento farmacológico de depressão, uma revisão sistemática comparando as recomendações das diretrizes clínicas. Então, os objetivos dessa aula é que, ao final dela, o aluno consiga visualizar quais são as principais etapas de uma revisão sistemática sobre diretrizes clínicas na saúde mental, depressão, aprender a respeito das principais barreiras que podem ser encontradas nesse processo e ser capaz de aplicar na prática clínica alguns dos principais resultados da revisão sistemática de diretrizes clínicas que eu mencionei anteriormente de depressão, publicada na PLOS One. Como palavras-chave da aula, essa aula tem medicina baseada em evidências, diretrizes clínicas, depressão, depressão unipolar e Appraisal of Guidelines for Research e Evaluation 2, AGRI 2. Os conteúdos que serão abordados. Então, vai se falar um pouco sobre os objetivos do artigo, sobre a prevalência da depressão, a importância que as diretrizes clínicas bem elaboradas, bem conduzidas, têm no manejo da depressão. Também se falará sobre a adaptação das diretrizes clínicas, utilizando a metodologia ADAPT, sobre o instrumento de avaliação da qualidade das diretrizes clínicas, o AGRI 2. Um pouco será abordado sobre o Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation Approach, GRADE, as etapas da revisão sistemática de diretrizes clínicas da depressão, algumas das barreiras encontradas durante a revisão sistemática de diretrizes clínicas de depressão e algumas formas de minimizar essas barreiras. Também vai se falar sobre método de elaboração da matriz de recomendações que foi utilizada no artigo da PLOS e os principais resultados da revisão sistemática. Ao final, se abordará as limitações e forças do estudo. Então, essa aula, ela vai relatar a revisão sistemática de diretrizes clínicas sobre depressão publicada na PLOS One e esse artigo teve como objetivo analisar as diretrizes clínicas mais relevantes para o tratamento farmacológico da depressão e, a partir disso, elaborar uma matriz de recomendações, incluindo tanto concordâncias e discordâncias entre as diretrizes clínicas. Então, se sabe que a depressão é uma doença muito prevalente e incapacitante, que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, e também a principal causa de suicídio na população. Cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio, tendo como principal causa a depressão. Para o manejo da depressão, existem as diretrizes clínicas, também conhecidas como guias de prática clínica, guidelines, normas de orientação clínica, que servem para que a melhor evidência disponível seja utilizada no momento da tomada da decisão clínica. Só que para isso realmente acontecer, essas diretrizes clínicas precisam ser bem elaboradas. E para elaborar uma diretriz de alta qualidade, no geral é um processo muito caro, muito demorado, que necessita de muitos recursos humanos. A alternativa é buscar na literatura as diretrizes clínicas que já existem e, a partir dessas diretrizes, elaborar as matrizes de recomendações, matrizes de recomendações, e a partir destas se discutir as recomendações com as partes interessadas e facilitar o processo de adaptação de diretrizes, que, quando sistematicamente conduzido, vai resultar em diretrizes de alta qualidade e que tenham uma aplicação ao contexto local. Entre
as ferramentas para adaptação de diretrizes clínicas, existe o ADAPT. O ADAPT ele é composto por 3 fases: a configuração, a adaptação e finalização. A fase da configuração é a fase que se prepara para o processo, se registra o protocolo de revisão sistemática. A fase da adaptação é aquela em que se busca as diretrizes clínicas na literatura, se avalia a qualidade, se seleciona as melhores ou as mais adequadas e, a partir disto, se faz a matriz de recomendações. A fase de finalização é a etapa final do processo de adaptação, onde se tem um feedback das partes interessadas na elaboração do guia. E, com isso, com essa discussão com as partes interessadas, se consegue elaborar diretrizes clínicas que tenham que sejam mais aplicáveis pelos profissionais da saúde. E nessa fase de finalização também é uma fase que a equipe tem que se comprometer sempre de estar atualizando as evidências, porque elas surgem muito rapidamente. Na fase de adaptação do ADAPT, ele recomenda que seja utilizado um instrumento para avaliação da qualidade das diretrizes clínicas denominado AGRI. O AGRI é composto por 23 itens subdivididos em 6 domínios. Os domínios do AGRI são escopo e finalidade, envolvimento das partes interessadas, rigor do desenvolvimento, clareza de apresentação, aplicabilidade e independência editorial. O domínio 1, que é o do escopo e finalidade, é onde os avaliadores verificam se a população-alvo que o guia se destina está clara. Então, se são adultos, idosos, crianças, adolescentes, se inclui pacientes com comorbidades ou não. O domínio 2, que é o domínio referente ao envolvimento das partes interessadas, é o domínio onde se verifica se foi utilizada uma equipe multiprofissional na elaboração do documento. Então, para um guia de depressão, por exemplo, é necessário que tenha vários profissionais, o médico, psiquiatra, né? O enfermeiro, farmacêutico, metodologista, profissional da educação física, nutricionista, economista para verificar os custos das intervenções propostas. E também, idealmente, que tenha um membro dos pacientes que possa trazer a sua percepção para enriquecer o desenvolvimento do guia. O domínio 3 é o domínio do rigor do desenvolvimento, onde os avaliadores verificam como que se fez para chegar no processo de seleção dos estudos, quais foram os critérios de inclusão, de exclusão, como que, diante das evidências, se chegou em determinada recomendação. Se foi feito algum consenso formal, informal. Ele é um domínio muito importante para a confiabilidade das recomendações e também é por meio desse domínio que os avaliadores verificam se tem uma previsão de atualização do guia e se ele foi revisado externamente antes da publicação. Então, todas essas informações têm que estar detalhadamente relatadas no guia para que se possa reproduzir essa busca e se chegar nas mesmas evidências que embasaram as recomendações. O domínio 4, que é o domínio da clareza de apresentação, é o domínio onde os avaliadores verificam se as recomendações são claras do ponto de vista do profissional que vai utilizar elas na prática clínica, se elas não geram ambiguidade, se elas estão destacadas no texto, se consegue de fato diferenciar o que é uma discussão de evidência e o que é uma recomendação do guia. O domínio 5, que é o domínio da aplicabilidade, é o domínio onde os avaliadores verificam questões de barreiras e facilitadores, se foram mencionados pelo guia. Então, por exemplo, tradução do guia para outras línguas seria um exemplo de facilitador. Barreira, não ter algum profissional na equipe que seja importante para colocar as recomendações em prática. Então, o guia tem que trazer essas análises de custos, critérios para auditoria, para ver se de fato a diretriz está sendo colocada em prática
e o domínio da independência editorial, onde se avaliam os conflitos de interesse tanto do órgão financiador quanto dos autores do guia, e se estes não influenciaram nas recomendações finais. Então, tem que ter uma política de gerenciamento de conflitos de interesse dos autores, como tirar eles no momento da votação da sala para aquela intervenção que eles têm algum conflito de interesse específico. Então, além do Adapt, que é uma ferramenta para fazer a adaptação das diretrizes clínicas, do Agree, que é uma ferramenta para se avaliar a qualidade das diretrizes, para nortear o processo de desenvolvimento das diretrizes, existe o Grade. O Grade é uma ferramenta que é bastante transparente para graduar o nível de evidência e a força da recomendação dos estudos para um desfecho específico. Então, ele analisa esse conjunto das evidências. E ele é recomendado tanto pela Organização Mundial da Saúde, quanto pelo NICE, inclusive eles usam essa ferramenta, e também pela colaboração Cochrane. Ele é o padrão ouro para análise da classificação de evidências e da força das recomendações. Os guias nem sempre utilizam o GRADE para fazer essa classificação das evidências. Às vezes eles utilizam outra metodologia como Oxford, também existem outras metodologias, né? Tem escalas de classificação de evidências próprias dos guias. Só que o GRADE é o ideal porque ele consegue tanto medir o nível de evidência e classificar em alto, moderado, baixo ou muito baixo, tá? E também a força da recomendação em forte e fraca. Então, um estudo ele pode ter um nível de evidência alto e ter uma força de recomendação fraca, quando, por exemplo, se tem falta de disponibilidade daquele recurso. O método utilizado foi o método ADAPT. Esse método ele é composto da fase de configuração, que foi estabelecida pelo Grupo CORONAD, que é o grupo de pesquisa do qual esse trabalho faz parte, que trabalha com a avaliação da qualidade dos guias de prática clínica e também com a elaboração de matrizes de recomendações para as 15 doenças crônicas mais prevalentes na população adulta e idosa. Entre elas se encontra a depressão, que é a parte desse trabalho, desse artigo. Então, nessa fase, o grupo CORONAD registrou o protocolo no Próspero. O Próspero é uma base onde se registram as revisões sistemáticas. Por que se faz isso? Porque se consegue acompanhar a proposta inicial da revisão sistemática e o que foi realmente feito durante o processo de revisão sistemática. Então, é muito importante para se verificar se não houve algum tipo de viés. E na hora em que se vai publicar um estudo, os revisores costumam fazer essa comparação da proposta inicial e daquilo que foi realmente feito, podendo ser um motivo de rejeição dos artigos. A segunda fase foi a fase de adaptação. Foi feita a definição da questão de saúde, a busca de diretrizes clínicas na literatura, a avaliação da qualidade das diretrizes clínicas utilizando o instrumento Agree, e as diretrizes com uma nota maior ou igual a 80% no domínio 3 foram utilizadas para compor a matriz de recomendações. A questão de saúde foi estabelecida utilizando o formato PI-PDS, que o ADAPT recomenda. A população, essa questão de saúde, ela reporta então população, intervenção, profissionais da saúde, desfecho e sistemas de saúde. A população dos guias que foram incluídos foram aqueles para adultos ou idosos com depressão, aqueles que contêm tratamento farmacológico, que se destinam ao uso de profissionais da saúde, que promovem a melhora no tratamento da depressão, a remissão dos sintomas, quando o paciente tem uma melhora sintomática, mas ainda ela não é num tempo suficiente para caracterizar uma recuperação, e o sistema de saúde, os guias que foram englobados foi aqueles que se destinavam
e que se destinam à atenção primária e ambulatorial. Aqui foi uma das dificuldades encontradas no trabalho, porque alguns guias não relatam qual o contexto de saúde que eles se destinam. A questão de saúde, ela foi definida usando o formato PI-PDS, que é o formato que o ADAPT recomenda. Foi estabelecida a estratégia de busca, aplicados critérios de inclusão e de exclusão dos estudos. A busca compreendeu as diretrizes clínicas publicadas entre janeiro de 2011 e dezembro de 2016. Ela foi atualizada em abril de 2019. As bases de dados utilizadas foram Medline, Cochrane e Base e bases específicas de diretrizes clínicas, como o Ministério da Saúde da Inglaterra, o NICE, Ministério da Saúde da Colômbia, Ministério da Saúde do Chile e demais bases. Da Escócia também foi utilizada uma base, que é o SIGN, e a base guidelines.gov, ela não encontra-se mais disponível para quem for efetuar uma revisão sistemática, e essa pode ser uma das dificuldades, porque ela organizava bastante as informações para os avaliadores fazerem a avaliação dos guias de prática clínica, das diretrizes clínicas. A seleção das diretrizes foi feita utilizando o gerenciador de bibliografias Mendeley, foi feita a exclusão das duplicatas, leitura de títulos e resumos e após a leitura do texto completo, onde foram aplicados os critérios de inclusão. Então foram incluídos guias para o tratamento farmacológico, aqueles para indivíduos com mais de 18 anos, com o objetivo de atender o contexto de atenção primária ou secundária, nível ambulatorial, os mais empregados na prática clínica, que foram consultados por meio de literatura relevante, os publicados em inglês, português e espanhol, e aqueles para o uso específico de populações como gestantes, aqueles também que se destinavam a pacientes com depressão e comorbidades, e aqueles muito exclusivos para uso local, de um hospital específico, por exemplo, ou de alguma instituição muito local, eles foram excluídos. Foi feita a elaboração da matriz das recomendações, as diretrizes clínicas com uma nota maior ou igual a 80%. No domínio 3 do AGRI foram as selecionadas para compor a matriz. O ADAPT não recomenda um ponto de corte específico, então fica a critério do grupo elaborador fazer adotar um ponto de corte. O que o ADAPT fala é que o ideal é que se escolham diretrizes, um número que seja viável fazer a adaptação e que, se for optar por incluir alguma diretriz adicional, né, essa pode ser incluída desde que ela aborde algum tópico específico de interesse para determinada situação clínica. Então, foram englobadas nesse sentido as duas diretrizes mais utilizadas na prática clínica, da Associação Americana de Psiquiatria e da Associação Canadense de Transtornos do Humor. Foi feita a extração das recomendações, o grau da recomendação e o nível de evidência foi extraído, independente da escala que o guia utilizou, se foi Grade, Oxford ou outra escala. Foi feita uma classificação das recomendações de forma que fizesse sentido para a prática clínica. Então, elas foram agrupadas em 15 categorias, por exemplo, fase aguda, fase de manutenção, fase de continuação, pacientes não respondedores, esses subtipos. Então, foi composta a matriz de recomendações. A avaliação da qualidade das diretrizes foi feita por 3 avaliadores utilizando o instrumento AGRI. As discrepâncias de 2 pontos ou mais, elas foram discutidas até a obtenção de um consenso. Um 4º avaliador foi incluído quando necessário. Foi feita a modificação da nota na plataforma e a porcentagem de cada domínio foi calculada automaticamente pela plataforma. O AGRI, ele recomenda que não sejam somadas as notas do domínio, que cada domínio tem uma nota individual. Foram encontrados 1.051 documentos na revisão sistemática, 469 no PubMed, 509 no Embase, 73 na Cochrane. Após a exclusão de duplicatas, restaram 947 documentos.
Após a leitura do título e resumo, restaram 132 documentos. A estes foram adicionados os 41 documentos encontrados nas bases específicas de diretrizes clínicas, nos repositórios de guias de prática clínica indicados pela literatura da área. E, após a exclusão por leitura do texto completo, restaram 27 documentos para avaliação utilizando o instrumento AGREE. Aqui nessa tabela encontra-se o resultado dos domínios, da avaliação por domínio dos guias, aqueles guias que pontuaram com uma nota maior de 80% no domínio 3 e que foram utilizados para compor a matriz de recomendações, que foram guia do Ministério da Saúde do Chile, Ministério da Saúde da Colômbia, Ministério da Saúde da Inglaterra, também o do ICSI, que é uma associação sem fins lucrativos de Minnesota, nos Estados Unidos, o produzido pela CANAT, que é a Associação Canadense de Transtornos de Humor, e o produzido pela Associação Americana de Psiquiatria, da APA. Esses foram incluídos por abordarem tópicos relevantes e serem também pontuados como os guias mais utilizados na prática clínica dos profissionais da saúde mental. O que chamou atenção em relação à matriz de recomendações é que apenas 50% dos guias abordam risco de suicídio associado à farmacoterapia, o que é lamentável porque é um tópico muito importante, então tem uma lacuna na implementação. A farmacoterapia nas primeiras semanas do tratamento, ela pode vir a causar o suicídio, então é muito importante que os guias abordem essa questão. O uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina foi indicado pela maioria dos guias. A indicação de antidepressivos peculiares de primeira linha foi feita pelo da Colômbia, a amitriptilina, baseada em estudos de custo-efetividade, e o do Canadá, que recomendou mianserina, milnaciprano e agomelatino, que são fármacos com evidência questionável. Como estratégias para melhorar a resposta parcial inadequada, felizmente, todos os guias abordaram, apesar deles não trazerem uma sequência muito clara de quais as estratégias utilizar, nem todos abordam isso de uma forma clara. E em relação aos subtipos de depressão, apenas o Guia do Chile não trouxe esse tipo de abordagem. Também em relação à matriz de recomendações. Os guias recomendam que, no geral, não se deve iniciar com tratamentos farmacológicos para depressões leves, deve-se buscar a combinação de tratamentos farmacológico e não farmacológico para a depressão grave. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são uma estratégia de primeira linha bastante citada pelos guias. E a mirtazapina como uma opção de primeira linha de tratamento também é uma das principais recomendações dos guias. Aumento de dosagem, substituição de medicamentos e potencialização com lítio e antipsicóticos como estratégias para melhorar a resposta são abordadas. Isso é interessante porque a maioria dos pacientes não respondem às intervenções farmacológicas iniciais. A duração do tratamento, que deve ser de no mínimo 6 meses após a remissão. A importância de se considerar os eventos adversos dos tricíclicos, principalmente efeitos cardiovasculares. E a recomendação de combinação de antipsicóticos e antidepressivos para a depressão psicótica. As principais discordâncias dos guias. Tricíclico como primeira linha, a amitriptilina pelo guia colombiano, baseado em estudos de custo-efetividade. A contraindicação de tricíclicos pelo guia do ICSI e do Chile. E a indicação de milnaciprano, agomelatina e mianserina pelo guia canadense. Inclusive, o guia canadense, ele cita para indicar agomelatina uma revisão sistemática que não considerou a qualidade dos estudos incluídos, o que compromete bastante o resultado dessa revisão sistemática. Como pontos fortes e limitações. No primeiro momento, a busca na literatura que foi abrangente, então se buscou as bases de dados Medline e Cochrane Base e mais 12 bases específicas de guias de prática clínica.
A busca manual se foi nos sites das instituições elaboradoras dos documentos e se buscou documentos complementares que pudessem afetar a nota. Esse é um ponto bastante importante do Agree, porque sempre é necessário que os avaliadores comuniquem os demais avaliadores quando acharem algum documento que possa alterar a nota na avaliação, evitando um viés de exclusão de documentos. O treinamento do Agree, que foi feito pela plataforma do Agree, e também por avaliadores previamente treinados. O uso de 3 avaliadores para aplicar o instrumento, já que o Agree recomenda que seja de no mínimo 2 e no máximo 5 avaliadores. Ter feito em duplicata a extração das recomendações, a inclusão de médico psiquiatra na elaboração da matriz de recomendações, que ajudou bastante a categorizar as recomendações, e a inclusão das 2 diretrizes clínicas mais empregadas na prática, que é a da APA e da CANAT, que eu relatei anteriormente, que trazem principalmente tópicos como subtipos, questões bastante importantes na prática que não foram abordadas pelas diretrizes que obtiveram uma nota maior ou igual a 80% no domínio 3 do Agree. As limitações. O idioma, foram incluídos estudos publicados em inglês, português e espanhol. Talvez não tenha sido uma limitação tão forte, porque a maioria dos estudos são publicados nessas línguas. A limitação intrínseca do próprio método do Agree, que é um método um tanto quanto subjetivo, um método de avaliação, mas que foi minimizada pela discussão das discrepâncias de 2 pontos ou mais pelos avaliadores para cada item. O foco nas recomendações de tratamento farmacológico, uma vez que os guias para depressão eles trazem recomendações bastante importantes que não se referem ao tratamento farmacológico. E não ter aplicado o GRADE. Não se fez uma aplicação do GRADE para verificar realmente o nível de evidência e a força da recomendação dos estudos. Conclusão. Das 27 diretrizes encontradas, 4 apresentaram alta qualidade quando considerado a nota de corte de 80% ou mais no domínio 3 do Agree. Além dessas, as 2 diretrizes mais empregadas na prática clínica da APA e da CANAT foram incluídas. O que se pôde observar que a ausência de tópicos importantes, principalmente a questão do suicídio, que não é abordada em todas as diretrizes, quando ele está relacionado à questão da farmacoterapia. E, no geral, as recomendações são concordantes e complementares, e isso pode vir a facilitar a adaptação de diretrizes clínicas e que os profissionais da saúde acabem cada vez mais aderindo às recomendações presentes nos bons documentos, nos documentos criteriosamente elaborados. Essas são as principais referências utilizadas na elaboração da apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês.